Primo Levi, A Trégua, capítulo 12, O Bosque e o Caminho. Permanecemos em Stari-Dorog, naquela casa vermelha cheia de mistérios e de alçapões, como um castelo de fadas, durante 2 longos meses, de 15 de julho a 15 de setembro de 1945. Foram meses de ócio, de relativo bem-estar, e por isso mesmo, cheios de nostalgia penetrante. A nostalgia é um sofrimento frágil e suave, essencialmente diverso, mais íntimo, mais humano do que as outras dores que havíamos suportado até então. Frio, golpes, fome, terror, doença, privação. É uma dor límpida e clara, mas urgente. Invade todos os minutos do dia, não concede outros pensamentos e nos incita às evasões. Talvez por isso a floresta ao redor do campo exercesse em nós uma atração profunda. Talvez porque oferecesse a quem procurasse o dom inestimável da solidão. Havia quanto tempo éramos dela privados. Talvez porque recordasse para nós outros bosques, outras solidões de nossa existência anterior. Ou talvez ao contrário, porque era solene e austera e intacta como nenhum outro cenário que nos fosse conhecido. Ao norte da Casa Vermelha, além da estrada, estendia-se um terreno misto de matagais, clareiras e pinheirais, permeado de pântanos e de línguas de fina areia branca. Encontrava-se, todavia, algum caminho tortuoso e levemente marcado que conduzia a casas de campo distantes. Mas ao sul, a algumas centenas de passos da Casa Vermelha, toda a presença humana desaparecia, mesmo a presença de vida animal, excetuando-se a cintilação ocasional de um esquilo ou o olhar sinistro e imóvel de uma cobra d'água, enrodilhada num tronco apodrecido. Não havia caminhos, pistas ou rastros de lenhadores, nada. Apenas silêncio, abandono e troncos em todas as direções, troncos pálidos de bétulas, vermelho escuros de coníferas, lançadas verticalmente para o céu invisível. Igualmente invisível era o solo, coberto por um extrato espesso de folhas mortas e de tufos de mato selvagem até a nossa cintura. A primeira vez que lá entrei, aprendi às minhas custas, com surpresa e assombro, que o risco de perder-se no bosque não existe apenas nas fábulas. Caminhara por cerca de 1 hora, orientando-me da melhor maneira pelo sol, visível aqui e ali, onde os ramos eram menos densos. Mas depois o céu se cobriu, ameaçando chuva. E quando quis voltar, me dei conta de que havia perdido o norte. Musgo nos troncos? Havia por toda parte. Orientei-me na direção que me pareceu mais adequada, mas após longo e penoso caminho entre sarças e galhos, encontrava-me num ponto tão indefinido quanto aquele do qual partira. Caminhei ainda por muitas horas, sempre mais cansado e inquieto, até quase o ocaso. E já imaginava que mesmo que meus companheiros viessem me buscar, não me encontrariam, ou somente após alguns dias, esgotado de fome, já morto. Quando a luz do dia começou a empalidecer, ergueram-se enxames de grandes mosquitos e de outros insetos que não saberia definir, grandes e duros como balas de fuzil que saltavam às cegas de um tronco para outro, batendo em meu rosto. Decidi seguir então em frente, mais ou menos para o norte, ou seja, deixando à esquerda uma parte de céu ligeiramente mais luminoso, que deveria corresponder ao poente, e caminhar até que tivesse encontrado a grande estrada, ou pelo menos uma senda, um rastro. Continuei assim através do longuíssimo crepúsculo do verão setentrional, até a quase completa escuridão, tomado de um sobressalto pânico, do medo antiquíssimo das trevas, do bosque e do vazio. Apesar do cansaço, senti um impulso violento para me atirar correndo sempre em frente, numa direção qualquer, e correr enquanto tivesse força e fôlego. Ouvi de repente o apito de um trem. A ferrovia estava à minha direita, enquanto, segundo a imagem que fizera, eu devia estar muito longe à esquerda. Caminhava, portanto, para o lugar errado,
seguindo o barulho do trem. Cheguei à estrada de ferro antes do anoitecer, e seguindo os trilhos que brilhavam na direção da Ursa Menor, que voltara a assomar entre as nuvens, cheguei a salvo primeiro a Stari Dorog e depois a Casa Vermelha. Mas houve quem se transferisse para a floresta e a habitasse. Primeiro fora Cantarela, um dos romenos, que descobrira em si mesmo a vocação de eremita. Cantarela era um marinheiro calabrês, de altíssima estatura e de magreza ascética, taciturno e misantropo. Construíra uma cabana de troncos e de ramos, a meia hora do campo, onde vivia na solidão agreste, vestindo somente uma canga. Era um contemplativo, mas não um ocioso. Exercia uma curiosa atividade sacerdotal. Possuía um martelo e uma espécie de bigorna primitiva, obtida dos despojos da guerra e encaixada no tronco. Usando tais instrumentos, as velhas latas de conserva fabricava panelas e frigideiras com grande habilidade e diligência religiosa. Ele as fabricava sob encomenda para as novas convivências. Quando em nossa variada comunidade um homem e uma mulher resolviam viver uma vida comum e sentiam, portanto, a necessidade de um mínimo de utensílios para constituir uma casa, iam ter com Cantarela de mãos dadas. Ele, sem fazer perguntas, punha-se a trabalhar e em pouco mais de uma hora, com golpes de martelo certeiros, dobrava e cunhava chapas nas formas que os cônjuges desejavam. Não pedia recompensa, mas aceitava presentes in natura, pão, queijo, ovos. Assim o matrimônio era celebrado e assim Cantarela vivia. Havia outros que habitavam o bosque. Percebi um dia, seguindo ao acaso, o caminho que adentrava na direção do poente, retilíneo e bem marcado, e que eu não percebera até então. Levava a uma região do bosque especialmente densa, enfiava-se numa velha trincheira e terminava às portas de uma casa-mata de troncos quase totalmente enterrada. Emergiam do solo apenas o teto e a chaminé. Empurrei a porta, que cedeu. Dentro não havia ninguém, mas o lugar era evidentemente habitado. No chão de terra nua, mas varrido e limpo, havia um pequeno fogão, pratos, uma gamela militar. Num canto, a enxerga de feno, dependuradas nas paredes, roupas femininas e fotografias de homens. Voltei ao campo e descobri ser o único que não sabia. A casa-mata, notoriamente, viviam duas mulheres alemãs. Eram duas auxiliares da Wehrmacht, que não haviam conseguido seguir os alemães e estavam isoladas da imensidão russa. Tinham medo dos russos e não se haviam entregado. Viveram precariamente de pequenos furtos, ervas, prostituição furtiva e irregular com os ingleses e os franceses que ocuparam a Casa Vermelha antes de nós, até que a prescrição italiana trouxera-lhes prosperidade e segurança. As mulheres em nossa colônia eram poucas, não mais do que 200, e quase todas haviam encontrado logo uma relação estável, não estavam mais disponíveis. Por isso, para o número impreciso de italianos, ir ter com as meninas do bosque tornara-se um hábito e a única alternativa ao celibato. Uma alternativa rica de um fascínio complexo, porque a coisa era secreta e vagamente perigosa, mais para as mulheres do que para eles, na verdade. Porque as meninas eram estrangeiras e meio selvagens, porque se encontravam em estado de necessidade e assim eles tinham a nobre impressão de protegê-las, e pelo cenário exótico fabuloso daqueles encontros. Não só Cantarela, mas também Veletrano reencontrara no bosque a si mesmo. A tentativa de transplantar na civilização um homem selvagem foi ensaiada várias vezes, frequentemente com grande êxito, demonstrando a fundamental unidade da espécie humana. Com Veletrano, realizava-se a experiência inversa, pois, originário das ruas superpovoadas do Trastevere, transformara-se com admirável facilidade num homem selvagem. Na realidade, não devia ter sido muito civilizado. Veletrano era um judeu com cerca de 30 anos, sobrevivente a Auschwitz.
Deve ter sido um problema para o funcionário do lager que se ocupava das tatuagens, porque seus antebraços musculosos estavam densamente cobertos por tatuagens pré-existentes. O nome de suas mulheres, como explicou César, que eu conhecia havia tempos e que me precisou que Veletrano não se chamara Veletrano, e nem mesmo nascera em Veletre, mas ali estivera quando criança. Não pernoitava quase nunca na Casa Vermelha. Vivia na floresta, descalço e seminu. Vivia como nossos distantes antepassados. Preparava armadilha para lebres e raposas. Subia nas árvores por causa dos ninhos. Abatia as rolas a pedradas. E não desprezava os galinheiros das casas mais distantes. Recolhia cogumelos e pequenos frutos, considerados não comestíveis, e de noite não era raro encontrá-lo nas proximidades do campo, agachado de quatro diante de um grande fogo no qual, cantando toscamente, assava a presa do dia. Dormia depois na terra nua, deitado junto às brasas, mas pertencendo à espécie humana, perseguia, à sua maneira, as virtudes e o conhecimento, e aperfeiçoava, dia após dia, suas artes e seus instrumentos. Fabricou uma faca, depois uma zagaia e um machado, e se tivesse tido tempo, não duvido que teria redescoberto a agricultura e o pastoreio. Quando a jornada fora auspiciosa, fazia-se sociável e convivial. Por intermédio de César, que o apresentava de boa vontade como um fenômeno de circo e contava as legendárias aventuras passadas, convidava a todos para homéricos festins de carne assada, e se alguém recusasse tomar parte, ficava cheio de ira e mostrava a faca. Após alguns dias de chuva e outros de sol e de vento, os cogumelos e os mortinhos no bosque cresceram com tamanha abundância que se tornaram interessantes, não mais sob o aspecto puramente geórgico e esportivo, mas sob o aspecto utilitário. Tomadas as precauções para que ninguém se perdesse no caminho de volta, passamos dias inteiros da colheita. Os mortinhos, em arbustos muito mais altos do que os nossos, eram tão grandes como as nozes e saborosos. Trazíamos a quilos do campo e tentávamos até mesmo, mas em vão, fazer fermentar o suco em vinho. Quanto aos cogumelos, encontramos duas variedades. Alguns eram normais, porcini, saborosos e seguramente comestíveis. Os outros eram parecidos com estes, na forma e no cheiro, mas lenhosos, maiores e de cores bastante diversas. Nenhum de nós estava certo de que eram comestíveis. Por outro lado, podia-se deixá-los apodrecendo no bosque? Claro que não. Estávamos todos malnutridos e, além disso, era ainda muito recente em nós a lembrança da fome em Auschwitz e se transformara num violento estímulo mental que nos obrigava a encher o máximo o estômago e nos proibia imperiosamente de renunciar a qualquer ocasião de comer. César recolheu uma boa quantidade e os deixou ferver, segundo prescrições e cautelas por mim ignoradas, acrescentando ao molho vodka e alho comprados na aldeia, que matam todos os venenos. Depois ele próprio comeu, mas em pequena quantidade, e ofereceu um pouco a muita gente, de maneira a limitar o risco e dispor de uma abundante casuística para o dia seguinte. No dia seguinte caminhou pelos quartos, e jamais foi tão cerimonioso e solícito. Como está, dona Elvira? Como vai, seu Vicenzo? Dormiram bem? Passaram bem a noite? Enquanto isso, olhava seus rostos com olhos clínicos. Estavam todos muito bem. Os cogumelos estranhos podiam ser comidos. Para os mais preguiçosos e os mais ricos, não era necessário ir até o bosque para encontrar alimentos extras. Os contatos comerciais entre a aldeia de Stary-Dorog e nós, hóspedes da Casa Vermelha, tornaram-se logo intensos. Todas as manhãs chegavam camponesas com cestas e baldes, sentavam no chão e permaneciam imóveis durante horas à espera de clientes. Se vinha um aguaceiro, não saíam do lugar, apenas rebatiam suas saias na cabeça. Os russos tentaram expulsá-las 2 ou 3 vezes. Afixaram 2 ou 3 cartazes bilíngues que ameaçavam os contratantes com penas de insensata severidade.
Depois, como de hábito, desinteressaram-se da questão e os negócios continuaram tranquilamente. Eram camponesas velhas e jovens, aquelas vestidas à maneira tradicional, com casacos e saias bordadas, forradas e com lenço amarrado na cabeça. Estas, em leves roupas de algodão, quase sempre descalças, sinceras, ousadas e prontas a sorrir, mas não descaradas. Além dos cogumelos, dos mortinhos e das framboesas, vendiam leite, queijo, ovos, frangos, verduras e frutas, e aceitavam em troca peixe, pão, tabaco e qualquer peça de vestuário ou de tecido, mesmo mais esfarrapado e gasto. Também rublos, naturalmente de quem os possuía. César conheceu logo todas, especialmente as jovens. Iam frequentemente ter com ele as russas, para assistir às suas interessantes negociações. Não quero negar a utilidade de se falar a mesma língua numa relação de negócios, mas por experiência posso afirmar que essa condição não é extremamente necessária. Cada um sabe muito bem o que o outro deseja, não conhece inicialmente a intensidade do desejo, respectivamente de comprar e de vender, mas a deduz com ótima aproximação da expressão do rosto do outro, de seus gestos e do número de suas réplicas. Eis que César, de manhãzinha, apresenta-se no mercado com um peixe. Procura e encontra Irina, sua coetânea e amiga, cuja amizade conquistara havia alguns anos com seus modos simpáticos, batizando-a de Greta Garbo e dando-lhe um lápis. Irina tem uma vaca e vende leite, molocó. Frequentemente, de noite, voltando do pastoreio, para na frente da Casa Vermelha e tira o leite, despejando-o diretamente nos recipientes da sua clientela. Nessa manhã, trata-se de chegar a um acordo para definir quanto leite devia equivaler ao peixe de César. César mostrou uma panela de 2 litros, é daquelas de cantarela, e César a obteve de um menage desfeito por incompatibilidade, e faz sinal com a mão estendida, a palma para baixo, um sinal para dizer que a quer cheia. Irina sorri e responde com palavras vivazes e harmoniosas, provavelmente injúrias. Afasta com um tapa a mão de César e marca com 2 dedos a panela a metade da altura. Agora é a vez de César indignar-se. Agita o peixe, não estragado, suspende-o no ar, segurando-o pela cauda com enorme esforço, como se pesasse 20 quilos, e diz: "Este é um ribão." Depois o faz passar debaixo do nariz de Irina em toda a sua extensão e, assim fazendo, fecha os olhos e inspira longamente o ar, como inebriado pelo perfume. Aproveitando o instante no qual César mantém os olhos fechados, rápida como um gato, Irina toma-lhe o peixe, arranca-lhe a cabeça com os dentes brancos e joga fora o corpo flácido e mutilado no rosto de César, com toda a notável força de que dispõe. Depois, para não estragar a amizade e o trato, enche 3/4 da panela, 1,5 litros. César, meio aturdido pelo golpe, resmunga com voz cavernosa: vai com calma!" E acrescenta outros galanteios obscenos e idôneos para restaurar sua honra viril. Depois, todavia, aceita a última oferta de Irina e deixa-lhe o peixe, que ela devora, permanecendo sentada. Devíamos encontrar a voraz Irina mais tarde, por diversas vezes, num contexto embaraçoso para nós, latinos, e absolutamente normal para ela. Numa clareira do bosque, na metade da distância entre a aldeia e o campo, situava-se o balneário público que não faltava em nenhuma aldeia russa, e que em Staridorog funcionava em dias alternados para os russos e para nós. Era uma grande cabana de madeira que possuía 2 bancos de pedra no interior e tinas de zinco espalhadas por toda parte. Na parede, torneiras com água fria e quente à vontade. O sabão, todavia, não era à vontade, pois ia sendo distribuído com muita parcimônia na antecâmara. O funcionário que devia distribuir o sabão era Irina. Estava a uma pequena mesa, na qual havia um pedaço de sabão acinzentado e fedorento, e segurava uma faca nas mãos.
Ali nos despíamos, dávamos as roupas para a desinfecção e ficávamos na fila completamente nus diante da mesa de Irina. Nessas funções de público oficial, a menina era seríssima, incorruptível, com o rosto enrugado pela tensão e a língua infantilmente apertada entre os dentes, cortava uma pequena fatia de sabão para cada aspirante ao banho, um pouco mais fina para os magros e um pouco mais grossa para os gordos. Não sei se tinha ordens para isso, ou se era movida por uma inconsciente exigência de justiça distributiva. Nenhum músculo de seu rosto estremecia às impertinências dos clientes mais grosseiros. Após o banho, era preciso pegar as próprias roupas no quarto de desinfecção, e essa era uma outra surpresa do regime de Stary Dorog. O quarto era aquecido a 120 graus, quando nos disseram que pela primeira vez que era necessário entrar pessoalmente para tirar as roupas, olhamos-nos perplexos. Os russos são feitos de bronze. Nós o havíamos notado em muitas ocasiões, mas nós não, e ficaríamos assados. Depois alguém experimentou e viu-se que a empresa não era terrível como parecia, desde que se adotassem as seguintes precauções: entrar bem molhado, saber antecipadamente o número do próprio cabide, tomar fôlego abundante antes de passar pela porta e depois não respirar mais, não tocar nenhum objeto metálico e fazer tudo rapidamente. As roupas desinfectadas apresentavam interessantes fenômenos: cadáveres de piolhos arrebentados, estranhamente deformados, canetas tinteiro de ebonite, esquecidas no bolso por algum abastado, retorcidas e com a ponta soldada, tocos de vela fundidos e embebidos no tecido, um ovo deixado num bolso para fins experimentais, rachado e dessecado, formando uma massa córnea e todavia ainda comestível. Mas os dois banhistas russos entravam e saíam da fornalha com indiferença, com as salamandras da lenda. Os dias de Stary Dorog passavam assim, numa interminável indolência, sonolenta e benéfica como férias prolongadas, interrompidas apenas a intervalos pelo pensamento doloroso da casa distante e pela natureza reencontrada. Era inútil dirigir-se aos russos do comando para saber por que não voltávamos quando voltaríamos, por que caminhos, que futuro nos esperava. Não sabiam mais do que nós, ou então, com candura e cortesia, davam-nos respostas fantasistas, aterradoras ou insensatas, que não havia trens, ou que estava para explodir a guerra com os Estados Unidos, ou que logo nos mandariam trabalhar num kolkhoz, ou que esperavam trocar-nos com prisioneiros russos na Itália. Anunciavam-nos esses e outros despropósitos, sem ódio ou escárnio, com solicitude quase afetuosa, como quando falamos com as crianças que fazem muitas perguntas para que permaneçam tranquilas. Na realidade, não compreendiam aquela nossa pressa de voltar para casa. Não tínhamos o que comer e onde dormir? O que nos faltava em Stary Dorog? Não devíamos sequer trabalhar. E o que deveriam, então, dizer os soldados do Exército Vermelho, que fizeram 4 anos de guerra e eram vencedores? Porventura se queixavam de ainda não terem voltado para casa? Com efeito, voltavam para casa em pequenos grupos e, segundo as aparências, numa extrema desordem. O espetáculo da desmobilização russa, que já havíamos apreciado na estação de Katowice, prosseguia agora de outra maneira aos nossos olhos, dia após dia. Não mais pela ferrovia, mas ao longo da estrada na frente da Casa Vermelha, onde passavam guarnições do exército vencedor de oeste para leste, em pelotões organizados ou dispersos a todas as horas do dia e da noite. Passavam homens a pé e frequentemente descalços e com os sapatos às costas para economizar as solas, pois o caminho era longo. Em uniforme ou não, armados ou desarmados, alguns cantando com galhardia, outros lívidos e esgotados.
Alguns levavam às costas malas ou mochilas, outros instrumentos disparatados, uma cadeira estofada, um abajur, panelas de cobre, um rádio, relógio de parede. Outros passavam em carroças ou a cavalo, outros ainda em grupos de motocicletas, ébrios de velocidade, com fragor infernal. Passavam caminhonetes Dodge de fabricação americana, apinhadas de homens na capota e nos paralamas. Outros puxavam um reboque igualmente apinhado. Vimos um desses reboques viajando com 3 rodas. No lugar da quarta, fora encaixado à força um pinheiro em posição oblíqua, de modo que uma extremidade se apoiasse no chão. À medida que esta se consumava pelo atrito, o tronco era empurrado mais para baixo, para manter o veículo em equilíbrio. Quase na frente da Casa Vermelha, uma das 3 rodas sobreviventes se esvaziou. Os ocupantes, uns 20, desceram, viraram o reboque fora da estrada e se meteram, por sua vez, na caminhonete completamente abarrotada, que voltou a partir numa nuvem de poeira enquanto todos gritavam "Urra!". Passavam também todos sobrecarregados, outros veículos insólitos, tratores agrícolas, furgões postais, ônibus alemães que antes serviam as linhas urbanas e que ainda traziam as placas com os nomes dos pontos de Berlim, alguns já avariados e puxados por outros automóveis ou por cavalos. Por volta dos primeiros dias de agosto, essa migração múltipla começou a mudar imperceptivelmente de natureza. Pouco a pouco começaram a prevalecer os cavalos sobre os veículos. Passada uma semana, viam-se apenas cavalos, a estrada pertencia-lhes. Deviam ser todos os cavalos da Alemanha ocupada, dezenas de milhares por dia. Passavam interminavelmente numa nuvem de moscas, tavões e forte odor ferino, cansados, suados e esfomeados. Eram empurrados e incitados com gritos e chicotadas pelas moças, uma a cada 100 ou mais animais, elas também a cavalo, sem sela e com as pernas nuas, acaloradas e desgrenhadas. De noite empurrava os cavalos para as pradarias e para os bosques, na beira das estradas, para que pastassem em liberdade e descansassem até o amanhecer. Havia cavalos de tiro, cavalos de corrida, mulas, jumentos seguidos pelo poldro, velhos sandeiros anquilosados, burros. Logo percebemos que os animais não eram contados e que as pastoras não se preocupavam absolutamente com os animais que saíam da estrada porque estavam cansados, doentes ou estropiados, nem com aqueles que se perdiam durante a noite. Os cavalos eram tantos e mais tantos. Que importância podia ter se chegasse ao destino um a mais ou a menos? Para nós, contudo, praticamente em jejum de carne havia 18 meses, um cavalo a mais ou a menos fazia uma grande diferença. Quem abriu a caça foi naturalmente o Veletrano. Veio acordar-nos de manhã, ensanguentado da cabeça aos pés, segurando ainda nas mãos a arma primordial de que se servira, um estilhaço de granada amarrada com correias de couro sobre um cajado de 2 pontas. Da vistoria que fizemos, pois o Veletrano não era muito hábil para se explicar com palavras, resultou que lhe deram um golpe de misericórdia num cavalo provavelmente agonizante. O pobre animal tinha um aspecto sumamente equívoco, a barriga inchada, que ressoava como um tambor, a baba na boca, e devia ter escoicinhado a noite toda, vítima de terríveis tormentos, pois, deitado no flanco, escavara com as ferraduras 2 semicírculos profundos na terra escura. Mesmo assim, comemos o cavalo. Em seguida, constituíram-se diversas duplas de caçadores coveiros especializados, que não se contentavam mais em abater os cavalos doentes ou dispersos, mas escolhiam os mais gordos e os faziam sair deliberadamente da manada, mandando-os em seguida para o bosque. Agiam, de preferência, às primeiras luzes da aurora. Um homem cobria com um pano os olhos do animal, enquanto o outro aplicava-lhe o golpe mortal, mas nem sempre na nuca.
Foi um período de absurda abundância. Havia carne de cavalo para todos, sem limite algum, gratuitamente. No máximo, os caçadores pediam por um cavalo morto 2 ou 3 rações de tabaco. Por todas as partes do bosque, e quando chovia, também nos corredores e nos vãos das escadas da Casa Vermelha, viam-se homens e mulheres ocupados em cozinhar enormes bifes de cavalo com cogumelos, com os quais nós, sobreviventes de Auschwitz, demoraríamos ainda muitos meses para readquirir nossas forças. Os russos do comando não se preocupavam minimamente com esse saque. Houve uma única intervenção russa e uma única punição, lá pelo fim da passagem das tropas, quando a carne de cavalo começava a se tornar escassa e o preço tendia a subir. Alguém do bando de Saint-Victor teve o descaramento de abrir um açougue de verdade num dos muitos buracos da Casa Vermelha. Tal iniciativa não agradou aos russos, sem ficar claro por razões higiênicas ou morais. O culpado foi publicamente repreendido, declarado short, diabo, parasite, especulante e jogado no xadrez. Não era uma punição muito severa. No xadrez, por obscuras razões, talvez pelo burocrático atavismo do tempo em que o número de prisioneiros devia ter sido 3, serviam-se 3 rações diárias de alimento. Que os detentos fossem 9, 1 ou ninguém dava no mesmo. As rações eram sempre 3. Assim cumprida a pena, e após 10 dias de superalimentação, o açougueiro abusivo saiu da cela gordo como um porco e cheio de alegria. Nossas forças. Os russos do comando não se preocupavam minimamente com esse saque. Houve uma única intervenção russa e uma única punição. Lá pelo fim da passagem das tropas, quando a carne de cavalo começava a se tornar escassa e o preço tendia a subir, alguém do bando de Saint-Victor teve o descaramento de abrir um açougue de verdade, um dos muitos buracos da Casa Vermelha. Tal iniciativa não agradou os russos, sem ficar claro se por razões higiênicas ou morais. O culpado foi publicamente repreendido, declarado short, diabo, parasite, especulante e jogado no xadrez. Não era uma punição muito severa. No xadrez, por obscuras razões, talvez pelo burocrático atavismo do tempo em que o número de prisioneiros devia ter sido 3, serviam-se 3 rações diárias de alimento. Que os detentos fossem 9, 1 ou ninguém dava no mesmo. As rações eram sempre 3. Assim, cumprida a pena, e após 10 dias de superalimentação, o açougueiro abusivo saiu da cela gordo como um porco e cheio de alegria de viver.